falar um pouco sobre capitalismo, porque estamos em ano eleitoral e nada melhor que o eleitor, que é você deste lado, você que paga tudo com o seu suor, com o seu trabalho, tenha consciência da sua importância. Não a importância que os partidos políticos e os próprios políticos tentam dar a você, que é uma importância de 4 em 4 anos, 2 ou 3 meses antes da eleição, quando vocês são procurados, adulados, acarinhados, mimados, fazem todas as vontades de vocês, achando que vocês são trouxas. Por outro lado, existe aqueles que mantêm vocês na ignorância, ou seja, disfarça com notícias que não tem nada a ver. Isso eu já percebi, que às vezes quando alguma coisa importante, de boa, está acontecendo para as pessoas que trabalham e pagam impostos, sejam os impostos realmente, o imposto de renda que vem descontado, ou aquele que já vem nos produtos, que é ICMS, tem os outros aí que agora só interessa porque não é esse o foco, né? Então eu estou lembrando do ICMS, que é estadual, mas tem FINS, COFINS, tem outros por aí. Não interessa a eles que vocês entendam a importância que vocês têm do início ao fim. Vocês pagam tudo e não recebem quase nada. Então, por isso é que eu estou falando, me dirigindo a vocês, para que vocês entendam a importância que tem na equação social do seu país, seja dentro do seu município, seja dentro do seu estado, seja dentro da federação, que é o país como um todo. Todos contribuem para essa nação. Então, por que o capitalismo não deu certo? Eu anotei aqui porque isso é coisa que vocês podem tirar no Google, mas vamos levar em conta que algumas pessoas estão cansadas, não têm tempo, trabalhou demais, e as poucas horas que tem, tira para dar uma relaxada. Tudo bem, mas eu recomendo, gente, que mesmo quando vocês relaxem, tirem assim 10, 15 minutos para se inteirar do que está acontecendo em torno de vocês. E tentem enxergar por que, às vezes, muitas das coisas são distorcidas para levar vocês a um tipo de entendimento que seja vantajoso para eles, não para vocês que pagam tudo isso. E por que eu digo que isso não acontece? Porque não tem, nem aqui deste lado ou deste aí, algum eleitor que esteja satisfeito com os políticos que estão aí e com as prioridades que eles dão, que nunca é voltada para a grande base da pirâmide, que somos nós, que sustentamos aquela coisa pequenininha e fina lá em cima. Então, eu tirei no Google, e vocês podem tirar também se quiser, quando começou esse tal de capitalismo. O capitalismo começou no século XV e foi se expandindo para o século XVIII. Ele começou mais ou menos como um capitalismo comercial, que é quando ele vai do século XV ao século XVIII. Comercial por quê? Havia uma transição do feudalismo, e eu vou mais ou menos falar rapidamente o que é o feudalismo. O feudalismo era onde tinham grandes senhores de terra, e isso já é discutível. De quem eram essas terras, Essas terras já foram roubadas, demarcadas e tidas como proprietário. Então isso é meu, isso é meu, isso é meu. E o sistema de feudos era que havia um senhor feudal que servia ao rei, que o rei dava essas benesses, dava essas terras, não davam apenas título de barão, de duque,
como conhecemos de conde, como conhecemos, também davam as terras. Então era tudo amigo do rei, ou seja, tudo na panelinha. E para manter uma lucratividade, porque também o rei não dava à toa, ele precisava receber alguma coisa, ou seja, as pessoas que viviam ali, que eram os colonos, tinham que contribuir. Por isso o nome imposto, porque era imposto a essas pessoas. Isso já vem de muito tempo. Quem segue religião aí já vê que tem o Evangelho é o Marcos, que era o coletor de impostos, Mateus, né? Mateus era o coletor de impostos, e que ninguém gostava. Por quê? Os impostos eram altos porque iam para, né, a benfeitoria daqueles que viviam ali, que eram os nobres judeus, e também ia para Roma. Então a coisa mais que dobrou. Mas ali o senhor feudal recolhia essas coisas, parte ficava com ele e parte ia para o rei. Então começou daí, com algumas revoltas e algumas insatisfações, a se fazer um capitalismo comercial, ou seja, essas pessoas passaram a ganhar um X por aquilo que produziam. Em compensação, tinha que pagar um Y imenso ao senhor feudal, que era o dono das terras e dono e senhor da vida deles. Então teve esse capitalismo. Depois passou para o capitalismo industrial, com a criação de máquinas, que veio mais ou menos do século XVIII até o século XIX, que foi a chamada Revolução Industrial. E no século XX entramos no capitalismo financeiro, ou seja, a criação de bancos, ou o fortalecimento desses bancos, ditando as regras do comércio, do dar e receber. Quem merece receber mais e quem recebe pouco, dá retorno. Então, o capitalismo, desde o princípio, não dá certo por um pequeno fato. Ele não contempla de forma justa todos aqueles que colaboram. No início era o rei, os senhores feudais, que eram os privilegiados, a eles tudo, e ao povo a fome, a miséria, trabalhar em troco de casa e comida, quer dizer, a licença de habitar aquele lugar ali, as coisas eram muito baixas. E quando passou a ser remunerado, também se remunerou muito baixo. Ou seja, quem tinha os privilégios, que se acham donos e senhores do planeta, embora que eu saiba, ninguém desceu ou nasceu com título de propriedade dado pelo Criador do universo, de que ele é dono de tais terras, não é? Mas foi isso que aconteceu. Então ele, como se a senhora, ele acha que merece mais. E você, como não tem instrução, não é amigo do rei, não está, né, no que chamamos hoje a panelinha, recebe menos. E desse menos ainda é tirado muito para contribuir com essas pessoas. E essas pessoas não tiram nada porque se acham privilegiados, nasceram, né, como se diz, com o traseiro virado para a lua. Eu acho que eu fiz vocês entenderem muito bem. Então, por isso o capitalismo não dá certo. Ele nasceu torto, com um propósito torto, foi entortando cada vez mais e agora não se sustenta. Não é um tripé que se sustenta. O comércio, a indústria e o financeiro não se sustentam. Porque um tenta roubar o outro, ter a supremacia sobre o outro. E usando quem? Usando vocês. Vocês são sempre aqueles que pagam tudo e não podem opinar nada e têm um péssimo retorno. Por isso, o capitalismo não está dando certo. Mas capitalismo e democracia são coisas diferentes. Então entenda que o capitalismo só dará certo se houver justiça para a maioria de vocês, que é a base da pirâmide, que trabalha e contribui com suor e com o consumo para o sucesso de tudo isso.